Vamos iniciar hoje a série Os Segredos de José do Egito. Vou trazer para você uma série de lives falando sobre José do Egito, sobre estratégias de fé que José usou ao longo da sua história e que nós vamos aprender com ele. Vou contar para vocês como que nasceu do meu coração, no coração de Deus, essas lives aqui. Todo início de ano eu faço um estudo começo lendo a palavra por Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia. E eu sou apaixonada por Gênesis, porque primeiro que Gênesis ele traz quem eu sou, a minha identidade. E a partir do momento que eu consegui entender de verdade quem eu nasci para ser, muita coisa mudou na minha vida. Então ali no início de Gênesis ele já vai dizer assim, que eu sou a imagem e semelhança do Criador. E isso para mim basta. Diante de toda a situação que eu vivo, para mim, o mais importante, Deus já me trouxe. Que ali é a minha identidade, sabe? É tão interessante que é assim, ó, a minha mãe já é falecida agora em março, dia 8 de março, vai completar 8 anos que a minha mãe é falecida. Só que eu tenho a minha filiação. Todas as vezes que alguém me liga ou eu vou para algum lugar fazer alguma documentação, qualquer coisa, a primeira coisa que de fato me perguntam é nome da mãe. É muito interessante isso. E essa é a minha filiação, a minha identidade, né? Quem eu sou. Independente, vai fazer 10 anos que a minha mãe faleceu, mas ela é minha mãe. Então, independente de onde eu for, eu sempre vou ter que dar um nome, né? É muito interessante isso. E eu preciso saber disso na minha vida espiritual. Eu tenho um pai, criador, aquele que me criou, aquele que me tornou a sua imagem e semelhança. E Gênesis me traz essa riqueza. Então, lendo a palavra de Deus ali em Gênesis, eu tirei vários insights. Desde o ano passado, quando eu li, eu fiquei apaixonada, né? Já sabia da história de José. Esse ano, novamente, e conversando com uma pessoa da minha equipe, eu disse assim, Verê, eu tô no meu coração de fazer uma série de lives sobre José do Egito, para que a gente possa aprender com José, administrar a nossa vida, administrar as nossas emoções, administrar a nossa vida financeira, porque muitas pessoas têm decaído financeiramente por falta de administração, por falta de conhecimento. E José do Egito nos traz uma riqueza grandiosa. Então ela falou assim, faça. Só que isso estava lá, ó, lá no comecinho do ano. Mas Deus, ele tem um tempo para cada coisa. E eu preparei esses temas, os segredos de José do Egito. Por isso que hoje, nessa primeira live, né, eu quero fazer com vocês uma série. Tem data para começar, é hoje, mas não tem data para terminar. Eu não sei até onde vai, até quando vai. Mas eu já elaborei vários temas, abordando você, mulher, na sua vida financeira, na sua administração. Você, mulher, nas suas emoções, naquilo que você precisa fazer e que muitas vezes você não sabe administrar. Você, mulher, você mãe, você esposa. Eu quero abordar todas as áreas da sua vida com base na história de José. Maria, mas José foi um homem, né? E um homem sensacional, que trouxe riquezas de ensinamentos que nós precisamos nos aprofundar naquilo que José nos chamou, nos ensina a ser. E hoje eu quero trazer para você o início de tudo isso. Então eu quero começar situando você na história de José. Então, eu quero que hoje você esteja aqui, mas para você viver o melhor de Deus na tua vida. Sabe? Para você viver o melhor de Deus naquilo que Ele tem para você. Então, hoje é um dia muito favorável para você experimentar o melhor de Deus na sua vida. Você conhece a história de José do Egito? Já ouviu falar sobre José do Egito? Como que você traz isso para sua vida? Já teve alguma aprendizagem sobre José do Egito? Fala para mim aqui. Nós vamos nos surpreender, gente, com tanta riqueza. E hoje eu vou trazer
um conteúdo riquíssimo para você, para sua vida, que com certeza vai trazer grande significado para você. Mas eu quero começar aqui, ó. José, ele foi um dos 13 filhos de Jacó. E José, ele era um dos mais novos. A Bíblia, ela relata assim, que José era de fato o filho que era preferido de Jacó, ao ponto de presentear. O que Jacó fez? A palavra de Deus vai dizer assim, ó. A leitura de José do Egito, ele começa em Gênesis, a partir do capítulo 37, que você pode ler depois, parte por parte. Eu vou trazer, claro que eu vou trazer para você esse sentido. Quem é José do Egito? Mas a fundo, leia a palavra parte por parte. Gênesis, a partir do capítulo 37, você começa a ver a história de José do Egito. E aí, bom dia Maria, já li sim, e acho fascinante a história, pois nos mostra que tudo tem um tempo e Deus permite as situações para nos colocar onde Ele quer. E isso mesmo, Josi, mas vai além disso, muito além disso. A gente precisa entender parte por parte e mergulhar na história de José do Egito. É lindo saber o quanto Deus age em parte. Oi, Marli, acordou, beleza. Olha, a Bíblia vai dizer assim, que José era o filho preferido de Jacó. Dos 13 filhos que ele tinha, ele era um dos mais novos. E a palavra vai dizer que a ponto de presenteá-lo com uma bela túnica. Naquela época, era um item muito valioso. Naquele tempo, nessa antiguidade, era um item muito valioso, a túnica. E Jacó, o que Jacó fez? Presenteou José com uma túnica. Naquele momento, os irmãos de José ficaram morrendo de inveja. Por quê? Porque eles viram o quanto José era o preferido do pai. Viram que Jacó tratava ele de uma forma diferente. Era de uma forma muito especial. E os filhos viam isso. Principalmente quando ele recebeu essa túnica, que não era dada para qualquer pessoa, mas era algo muito valioso naquele tempo. E além disso tudo, José, ele era realmente um jovem muito talentoso. Ele sabia escrever, fazer contas. E Deus concedeu a José uma capacidade de ter sonhos, mas não é qualquer sonhos. Eram sonhos proféticos que Deus deu a ele. E que revelavam um futuro distante, o que ia acontecer. Então Jacó, ele teve José e ele se apaixonou por esse jeito de José ser. Além de tudo, ele tinha um carinho muito especial. O que acontece é que os irmãos viram isso. E aí a palavra vai dizer assim, ó, que José, ele sonhou que ele e os seus irmãos estavam amarrando feixes. Isso tudo, Gênesis, a partir do capítulo 37. Que eles estavam amarrando feixes de trigo no campo. E os feixes dos irmãos se curvavam. Olha só, os feixes se curvavam. Os feixes de trigo se curvavam diante de José. José sonhou isso. Veja bem, ele sonhou, isso vai fazer todo sentido lá na frente. Mas José sonhou que eles estavam amarrando os feixes de trigo e que os feixes que os irmãos estavam amarrando se curvavam diante dele. Esse foi o primeiro sonho. No segundo sonho, ele viu que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. O que isso significa? Que José estava sonhando um sonho que era profético lá na frente para ele. Porque foi exatamente isso que aconteceu lá na frente. Só que naquele momento, quando José inocentemente conta isso para os irmãos, todos os irmãos acharam aquilo uma afronta contra eles. E como que um filho, como que um jovem, como que um menino, né, alguém tão novo, seria maior que os demais? Essa era a pergunta que eles faziam. Como que um jovem reinaria, né, sobre os próprios pais?
como que isso poderia acontecer? Então eles começaram a se questionar. E começou ali, você imagine uma casa com 13 irmãos e 12 irmãos com ciúmes de José. Imagine o que virava, né? Aquela situação. Como que um jovem reinaria sobre os próprios pais, sobre os irmãos mais velhos? E começou, tudo era um mistério naquele momento. O que deixou até mesmo Jacó pensativo. Até Jacó ficou pensativo sobre aquela situação, sobre aqueles sonhos. E aí, o que aconteceu? José carregou com ele aquele sentimento, né? Aquele desabafo com os irmãos, porque ele foi inocentemente contar o que ele havia sonhado. E os irmãos ficaram muito enfurecidos com ele. O que aconteceu? José, ele corria perigo, e perigo de vida. Porque a raiva que estava no coração dos irmãos era uma raiva que poderia levá-lo à morte. Então, os seus irmãos armaram para ele, né? Eles estavam trabalhando no campo. Jacó pediu para que José pudesse ir encontrá-los. E aconteceu que os irmãos dele planejaram a morte dele. Debochando do quê? Do sonho que ele havia tido. Por quê? Porque no sonho, os irmãos eram governados por ele. E eles não aceitavam isso. Então planejaram a morte deles. Assim fizeram. Eles esperaram ele chegar, agarraram ele, arrancaram a túnica. Olha a raiva que esses irmãos tinham. Eles arrancaram a túnica que havia sido dada pelo pai. Lembra que o pai deu essa túnica a ele? E raramente alguém recebia uma túnica assim, porque era um presente valioso. E quando tiraram a túnica dele, jogaram ele num poço vazio. E José ficou dentro desse poço ali há algum tempo. E os irmãos sentaram para comer, porque eles não estavam nem aí para José. O sentimento dos irmãos era um sentimento de raiva, de revolta, por ter sonhado aquilo. E achar que os irmãos iriam submeter a ele. Assim pensavam, né, os irmãos. Então, num sentimento de raiva, eles deixaram ele dentro do poço e começaram ali até comer, né, sentaram para comer. E de repente apareceu uma caravana dos ismaelitas e Judá pensou assim, seria melhor vender, um dos irmãos, né, seria melhor vender José do que matá-lo. Porque daquela forma eles iriam faturar, eles iam ter algum dinheiro, ao invés de apenas matá-lo, né? E dessa forma, assim, eles fizeram. Eles venderam o irmão ao ismaelita, que, por sua vez, vendeu José a Potifar, o oficial faraó do Egito, o capitão da guarda. E aí o que acontece? Aqui eu quero parar com vocês e eu quero ficar nessa parte com você. E eu quero trazer para você aqui o segredo de José do Egito. O primeiro segredo de José do Egito. Nesse momento aqui, José, a forma com que ele se viu, a maneira com que ele se viu. Veja bem, ele tinha uma identidade. E ele tinha um grande presente. Ele não era um sonhador, assim como os outros pensavam, mas ele tinha um dom profético. Inocentemente, ele compartilha aquele sonho com as pessoas e ninguém o compreende. No entanto, esse homem, né, esse jovem, ele é abandonado por todos os seus irmãos. E eles chegam em casa e eles falam pro pai, né? Levam a túnica toda cheia de sangue, que não era um sangue dele. E eles falam pro pai, olha, José morreu. O coração de Jacó ficou em pedaços, porque o seu filho, que era o filho predileto, né, havia morrido. Mas, na verdade, os irmãos contaram essa história para ele. Gênesis 37, 5, 9 vai dizer assim. Gênesis 37, 5, 9. Conta o sonho que ele teve.
né, de pegar os feixes rodeavam, inclinavam para ele, e os feixes eram os feixes dos irmãos. Deus, ele deu um sonho a José, mostrando que ele teria um futuro de liderança. E naquela hora, logo depois do sonho, ele foi traído, ele foi lançado numa cova. E por que ele foi traído? Porque ele contou o seu sonho para quem ele não precisava contar. Era um sonho profético, mas ele falou para quem não precisava. Parecia que para ele tudo estava dando errado. Aquele sonho que Deus falou para ele que iria acontecer, estava dando tudo errado. Por quê? Aquele homem que seria o governo, queria ser o governo de tudo, né? Queria governar, ele na verdade estava dentro de uma cova. Então José naquele momento ele poderia pensar, tá dando tudo errado. No entanto, José não desistiu do quê? Da promessa que Deus havia feito para ele. Deus havia feito uma promessa. Então ele não deixou a dor que ele estava apagar o que Deus havia dito para ele. Ele não deixou. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, ó. Eu sei que na tua vida talvez você esteja dentro de covas. Talvez você tenha entrado dentro de uma cova, onde você não vê solução para sair. Ou talvez alguém te colocou, como de fato esses homens o colocaram, os seus próprios irmãos. Ou talvez aquele destino que para ele não tinha sentido de acordo com o sonho que Deus tinha dado para ele. A promessa, depois da cova, que ele sai da cova, ele é vendido. Imagina a situação desse homem, né? Mas a primeira coisa que eu quero trazer para você, não foque no problema, foque na promessa. Esse é um segredo de José. Ele não focou no problema que ele estava vivendo, ele focou na promessa. Quando ele estava dentro da cova, os irmãos estavam ali fora, comendo, e não se preocupavam com o que estava acontecendo com José dentro da cova. No entanto, na certeza de que ele não perdeu as esperanças. Por quê? Porque o que Deus havia dado a ele iria se cumprir. Olha o que a palavra diz, ó. Os irmãos o viram de longe e antes que se aproximasse começaram a planejar a morte dele. Olha, veja isso, os irmãos de sangue dele. E disseram entre si, aí vem o sonhador. Para os irmãos e talvez para a sociedade, José era quem? Era o sonhador. E eles blasfemaram aqui, eles não acreditavam que isso ia acontecer. Por quê? Porque para eles eram apenas o sonhador, que havia tirado a paz deles, porque no sonho de José, eles se curvavam diante dele. Então não foque no problema que você está vivendo. Não foque no problema, foque na promessa, porque quando você foca na promessa, você busca solução para aquilo que você está vivendo. Quando você foca na promessa que Deus tem para a sua vida, você busca solução para aquilo que você está passando. Quando nós enfrentamos lutas, a nossa tendência humana é focar no problema, e tudo aquilo que a gente foca cresce na nossa vida. Se nós estamos passando por uma dor, nós focamos na dor, ela vai crescer. E se deu alguma coisa errada e nós focamos naquilo que é errado, vai crescer. Maria, mas é tão difícil isso? Sim, mas o difícil nos desenvolve. Eu não posso focar no problema, eu preciso focar na promessa, porque quando eu foco na promessa, eu busco a solução para aquilo que eu estou vivendo. Pensa comigo, se Deus prometeu para você um casamento restaurado, para de focar no problema que você está vivendo. Foca na promessa que Deus fez na sua vida. Se Deus prometeu para você um trabalho, se Deus fez uma promessa na tua vida, se a promessa de Deus na tua vida é em relação à tua vida profissional, foca nessa promessa, porque uma porta vai ser aberta na sua vida profissional. Se Deus trouxe para você, no seu coração, uma promessa, na palavra, uma cura emocional, não deixe as situações fazer com que você desista da promessa que Deus fez na tua vida.
Se Deus fez uma promessa para você sobre a sua vida familiar, sobre um filho que ele lhe daria, não perca a promessa. Não perca o sentido da promessa, porque muitas vezes a promessa de Deus não chega até a sua vida por falta de confiança na promessa. E o que José nos ensina é acreditar, é confiar na promessa. É confiar na promessa. Essa é a primeira virada de chave que eu quero trazer para a tua vida. José era visto por um sonho, pelas pessoas, e essas pessoas, entenda, eram os seus próprios irmãos. José era visto por eles como um grande sonhador. Talvez hoje você tenha desejos no teu coração, talvez hoje você tenha sonhos, objetivos na sua vida, que para muitas pessoas você é o sonhador. Se eu fosse compartilhar os meus desejos e os meus sonhos com algumas pessoas, talvez elas diriam para mim, você tá sonhando demais. Entenda o seguinte, aquilo que Deus prometeu, já está feita a promessa e Deus não é homem para mentir. Então passe, a Josi falou ali do tempo, né? Passe o tempo que for, se Deus prometeu, você não passará por essa vida sem que essa promessa se cumpra. O que acontece é que ao longo dessa promessa, você precisa agir em direção ao cumprimento dessa promessa. Porque se Deus disse, está dito. E o que acontece é que ao longo dessa promessa, nós muitas vezes focamos no problema, focamos nas perdas. Se José tivesse focado ali onde ele estava na cova. Se ele tivesse focado ali, ele não teria saído dali, os irmãos não teriam vendido e ele não havia de se tornar quem se tornou. Então a primeira virada de chave que eu quero trazer para você nesse início da história de José, preste atenção, não foque no problema, foque na promessa. Segundo, é exatamente o que a Magali veio trazer aqui, ó. Que escuto sempre, por isso não compartilho mais nada com ninguém. Presta atenção com quem você compartilha os seus sonhos. Presta atenção com quem você compartilha os seus desejos. Atente-se a quem você está falando. Às vezes nós estamos tão felizes com aquilo que está acontecendo na nossa vida, que nós queremos abrir o nosso coração e de verdade nós queremos que as pessoas vivam conosco aquilo que nós estamos vivendo. E como é bom isso! Mas abaixe a adrenalina, respira e preste atenção a quem você vai contar os seus grandes sonhos. Aquilo que Deus falou para você. Olha, eu quero trazer, eu já falei isso várias vezes. Aqui é o meu caderninho. Esse caderno tem muitas coisas que Deus fala comigo. E muitas coisas que Deus fala comigo através de pessoas. Tudo que eu estou vivendo hoje é promessa de Deus que está aqui. E Deus falou comigo. Mas nem tudo eu saí falando para pessoas que não sonhavam comigo. Para pessoas que não compartilhavam comigo. E às vezes a gente acha assim, nossa, é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão próxima a mim, mas ela é muito próxima a você. No entanto, os irmãos de José eram muito próximos a ele. Só que eles tinham essa inveja. Eles não acreditavam em José e, portanto, chamavam eles, ó como diz a palavra, os irmãos o viram de longe e antes que se aproximaram começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si, aí vem o sonhador. Então preste atenção, nem tudo que está acontecendo na tua vida, todas as pessoas que estão ao seu redor, e por mais que elas sejam próximas a ponto de ter o teu coração no coração delas. Porque para muitas pessoas é fácil te ver, é fácil estar ao teu lado quando você está na cova. Mas quando você está conquistando os seus sonhos, para algumas pessoas não é favorável. Então atente-se com quem você compartilha os seus verdadeiros sonhos. Nem os irmãos de José foram capazes de acreditar no sonho deles. Então eu já trouxe para você aqui duas situações.
é a primeira, vou voltar aqui, ó, preste atenção, você que chegou agora, a primeira, não foque no problema que você está vivendo, foque na promessa que Deus tem para você. O que Deus já prometeu para mim? Pensa, escreva no papel, aqui ó, faça o que eu fiz. O que é que Deus já prometeu para mim? Tudo que Deus já falou, tá dito. Ninguém é capaz de mudar os planos de Deus na sua vida. Mas muitas vezes vão existir covas que as pessoas vão te colocar lá dentro para que você não alcance a promessa de Deus. Muitas vezes vão existir situações em que as pessoas vão te colocar para que você não alcance a promessa de Deus. Então cuide da sua língua, cuide com quem você fala e cuide do seu coração. Cuide daquilo que você está vivendo, porque o que Deus tem para você vai se cumprir. Sabe? Lembre-se assim, ó. Ao invés de você se sentir na cova, lembre-se da promessa de Deus, que foi maior do que a cova. Mesmo que seja um momento difícil. Mesmo que seja um momento que às vezes é torturante você viver. Mas confie na promessa. Confie na estratégia divina, não na sua emoção. Essa cada live, gente, eu vou trazer coisas inimagináveis por nós. Presta atenção que eu tô indo passo a passo com você. Primeiro, confie na promessa. Não confie em outras situações. Não se entregue no problema. Confie na promessa. Não viva o seu problema, viva a promessa. Segundo, não compartilhe com todos aquilo que está no teu coração. Preste atenção qual é a pessoa. Sempre existem pessoas muito próximas a você e pessoas que você pode confiar. Ore a Deus e peça para que Ele envie amigos dele para que você possa contar. Nem todas as pessoas você precisa confiar, porque os irmãos de José foram eles que colocaram ele dentro da cova. E preste atenção agora, terceiro que eu vou te dar, terceiro passo, confie na estratégia de Deus, não na sua emoção, aquela emoção, tô vivendo isso, e não, confie na estratégia de Deus, na estratégia de Deus. José, ele poderia ter agido pela emoção, presta atenção que isso é fato, olha a palavra, leia a palavra, leia a palavra. José, ele poderia ter agido pela emoção. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter tentado fugir. Na hora que eles venderam ele poderia ter tentado fazer tantas coisas. Mas ele escolheu confiar no que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque pensa comigo, para José ter sonhos proféticos, ele precisava ter intimidade com Deus. Então ele confiou que Deus estava no controle, mesmo sem entender. Eu estou dentro da cova, agora eu estou sendo vendido. Eu estou chegando a ser vendido para o Potifar, mas que é o grande governador. Eu não entendo o que é que eu vou fazer lá. E as coisas ainda vão piorar. Mas ele confia na promessa de Deus. Se José tivesse deixado se levar pelo sentimento dele, com certeza, gente, ele pode ter sentido a raiva, ele pode ter sentido a mágoa, até mesmo do pai, por não ter feito nada ali com ele. Houve ali, que agora é o próximo passo que eu quero entrar, aquele sentimento de rejeição, com certeza. Se ele tivesse permanecido no sentimento, ele teria se tornado uma pessoa amargurada. Uma pessoa que estaria preparada para viver o caos na vida, não o propósito que Deus tinha para ele. Entende? Maria, como foi que você desenvolveu o discernimento para saber que se tratava da promessa de Deus ou de um sonho seu? Presta atenção. José, a palavra de Deus que diz, não foi que... Claro que quando você pede o discernimento do Espírito, ele vai te guiar. Mas é a palavra de Deus que diz que José, ele tinha sonhos proféticos. Ou seja, o que é um sonho profético? O que ele sonha vai acontecer. Esse é um sonho profético. Então o discernimento está quando você lê a palavra e compreende o que a palavra está dizendo.
Quando você pede o Espírito Santo e lê a palavra de acordo com que o Senhor está direcionando, esse é o discernimento. O discernimento vem, Vanessa, por quê? Porque esse sonho, se você ler a história de José do Egito, esse sonho, ele se torna real lá na frente. Porque realmente os irmãos se curvaram diante dele. Fica comigo aqui, nós vamos ver a palavra passo a passo, é uma série, passo a passo. Você vai ver o quanto por isso que a gente não pode ler a palavra isolada. Se eu ler a palavra isolada, se eu ler apenas isso, né? O que diz aqui que José via os feixes que os irmãos faziam de trigo se curvar diante dele. Se eu ler a palavra isolada, eu vou achar assim, nossa, José era realmente um louco, né? Mas não é sobre isso. Eu tenho que ler a palavra em todo o seu contexto. E o discernimento vem pelo Espírito, por quê? Porque esse sonho profético de José se cumpre lá na frente. Porque os irmãos realmente se curvaram diante dele. Então, eu preciso ter o discernimento do Espírito para ler, mas eu tenho que ler a palavra em todo o seu contexto, e não de uma forma isolada. Isso que vai te dar a sabedoria. Então, voltando aqui, ó. Exatamente, se o discernimento é um dom do Espírito Santo. E é esse discernimento que nos capacita a entender a palavra. E é isso que a gente precisa ter. Você, mulher, precisa ser a mulher íntima de Deus. Para receber o discernimento dos Espíritos até no momento com quem você compartilhar. José, naquele momento, ele ficou eufórico, né? Eu acredito. E talvez realmente isso teria que acontecer. Ele contar os sonhos. A palavra não diz exatamente como aconteceu, mas talvez ele tenha ficado eufórico para contar. No entanto, as pessoas que souberam desse sonho não foram favoráveis para ele. Mesmo ele contando para os seus próprios irmãos. E por quê? Porque no sonho eram os irmãos que se curvavam diante dele. E os irmãos, no entanto, gente, esses irmãos precisavam saber disso, porque lá na frente eles realmente vão se curvar diante dele. Então, olha, voltando aqui, presta atenção, confie na promessa de Deus e não foque no problema que você está vivendo. Segundo, preste atenção com quem você abre a sua vida, com quem você conta a sua vida. Nem todos aqueles que são próximos a você são dignos de saber daquilo que está no seu coração, são dignos de saber das promessas que Deus tem para a sua vida. Terceiro, confie na estratégia divina e não simplesmente nas suas emoções. Vai ter momentos que você vai sentir, que vai ser sofrido, mas preste atenção na promessa. Eu quero abrir um parênteses aqui, que é algo muito importante. Nesse momento, houve-se ali, com certeza, uma rejeição para José. E é de fato os sentimentos que José tinha, os momentos difíceis que ele estava vivendo. A emoção dele gritava por medo, gritava por ansiedade, gritava por raiva, por desânimo. É certo isso, gente. Isso faz parte de nós, são as nossas emoções. São as nossas emoções. Se você for traída pela sua irmã, meu Deus do céu, isso nunca aconteceu comigo e nunca vai acontecer. Mas minha irmã é minha irmã. Amigos, eu já fui traída por amigos que eram irmãos. E foi muito difícil, foi um sentimento de medo, foi um sentimento de raiva, de ansiedade, de desânimo. Eu me senti rejeitada. E imagine a rejeição que esse homem teve. É certo, é fato que José teve momentos de rejeição na sua vida, mas ele não ficou na rejeição. Por quê? Porque José, por ser alguém íntimo de Deus, ele sabia da sua identidade. Então aqui eu quero abrir esse parênteses para você. Você não pode se perder em sentimentos de rejeição. Principalmente você que talvez não foi criada pelo seu pai, que não foi criada pela sua mãe. Você que teve perdas de pai, de mãe. Você que teve perdas presencial, né? Mas o pai ainda vive. E você ficar nesse sentimento, isso não pode mais, você não pode mais permitir. Deixe Deus curar esse sentimento de rejeição. E saiba de onde você veio, a sua identidade, quem é você.
José sabia da sua identidade. Nós vamos falar disso mais pra frente. Ele não perdeu a sua identidade. Ele sabia quem ele era, que ele era filho de Jacó e que ele tinha os seus irmãos. Ele não perdeu essa identidade, mas também ele não perdeu essa identidade porque ele sabia da sua identidade espiritual. A mulher cristã sabe de onde veio. Toda mulher cristã sabe de onde veio. Você tem uma identidade. Ser imagem e semelhança de Deus é a sua identidade. E quando você reconhece a sua identidade, você se permite ser curada por Deus. Quando você reconhece a sua identidade, sabe quem você é. Você sabe que mesmo dentro da cova, mesmo passando por situações difíceis, sendo vendido como José foi, você sabe que isso vai passar e que você vai chegar no cumprimento da promessa de Deus. Entende? Então, não perca a sua identidade. Sempre que as suas emoções quiserem te dominar, aquele sentimento de rejeição, de você, a vulnerabilidade por você estar vivendo esse problema, por você estar dentro da cova, para de murmuração. Mulher, levanta a cabeça. A mulher sábia é você. Levanta a cabeça. Não existe problema, não existe situação na sua vida que Deus não possa estar com você e você seguir em frente. Não existe cova que Deus não possa te ajudar. Não existe situação maior do que o poder de Deus na tua vida. Então levanta a tua cabeça. Tire do seu coração todo sentimento de rejeição, toda vulnerabilidade. Pare de se apegar a isso. Porque se José ficasse lá como coitadinho, e agora? Lembre-se, ele era, não, a palavra não fala a idade, mas a palavra diz que ele era um dos filhos mais novos de Jacó. No entanto, que ele nem trabalhava com frequência lá com seus irmãos. E Jacó é que mandou ele para lá. Percebe? Ele era um dos mais novos, então talvez ele poderia ficar olhando para a sua idade, olhando para a sua situação, olhando para o seu problema, para aquilo que ele estava vivendo. Talvez ele poderia ficar ali sofrendo angústia. Meu pai poderia ter feito alguma coisa por mim e ele não fez. Foi o meu pai que me mandou encontrar os meus irmãos. Deus me abandonou, ele fez a promessa e me abandonou. Talvez José poderia ficar pensando nisso, mas ele tinha uma identidade. E ele sabia que a sua identidade poderia curar a sua rejeição. Oi, minha filha, olha lá. 16, verdade. Verdade desse menino, gente. Longe da mãe, longe de tudo, não é? Longe de pai, o pai que o amava. Então veja, ele era um jovem. Então eu não sei qual, talvez hoje você está muito calejado daquilo que você está vivendo. Mas perceba, esse é um processo. Se em algum momento você perceber que esse sentimento de raiva te dominar, faça uma oração: Senhor, eu não entendo aquilo que eu estou vivendo, mas eu confio no teu plano. Eu confio no teu plano e eu entrego as minhas emoções a ti. Eu entrego aquilo que eu estou vivendo diante da tua presença. Se você tem uma confiança, Deus vai te dar uma estratégia. Se você confia, se você dá passos, Deus vai te dar estratégias para você viver. Então, pare de ficar achando que você não vai conseguir, porque você se vulnerando, sabe? A essa situação. Pare de ser vulnerável a isso. Você é maior do que isso. José já não tinha pai, José já não tinha mãe, José não tinha irmão, José não tinha ninguém ao lado dele. Ninguém ao lado dele. Mas ele seguiu. Entende? Lembre-se, Deus não permite dormir no propósito. Quando Deus te dá um propósito, Ele não permite dormir. Ele sempre vai estar com você. José, ele não sabia, mas a cova, presta atenção nisso. A cova que ele estava era apenas uma etapa da jornada que o levaria para o Egito, onde ele se tornaria governador. Se ele não tivesse estado na cova, ele não estaria como governador lá na frente. A promessa de Deus não teria se cumprido. E Deus sabe de todas as coisas.
o que parecia injustiça para ele, o que parecia algo que medo, o que parecia um abandono, o que parecia uma rejeição, na verdade era Deus se posicionando na vida de José no lugar certo para cumprir o propósito dele. Então não perca essa oportunidade. Aquilo que você está vivendo hoje, mesmo que você sente-se dentro da cova, mesmo que o sentimento venha, que você esteja dentro da cova, esse momento da sua vida, na verdade, é uma etapa da jornada, onde Deus pode te levar a conquistar a promessa que Ele tem para sua vida. Entenda uma coisa, Deus poderia, nesse momento, bater o martelo e dizer, toma, tô cumprindo a promessa na tua vida. Mas Ele precisa moldar você para você chegar ao autogoverno, para você alcançar aquilo que você deseja. Deus precisa moldar você. E o que aconteceu com José é que ao longo desse momento ele foi moldado por Deus para ser o governador e perdoar toda a sua herança, toda a sua casa, toda a sua família. Então pensa nesse momento, não seja vulnerável à situação que você está vivendo. Enfrenta ela de frente. Erga a sua cabeça. Saia da cova. Porque o que parece injustiça, na verdade, Deus age como um plano infalível sobre a sua vida. Confiança, entrega, ação e também espera no sentido de não se tornar ansioso. Exato. A ansiedade pode até vir, mas ela não pode ser maior do que a sua ação. Colocar os pés, ir em busca, agir. Se José tivesse ficado na casa do pai, ele nunca teria chegado ao palácio. Ele nunca teria chegado ao palácio. Então saia do seu lugar. Mesmo que nesse processo você caia na cova, levante-se porque Deus te capacita. E eu quero que hoje você saia daqui entendendo as estratégias que Deus usa para a sua vida. Eu quero que hoje você saia daqui entendendo que existe uma jornada. E que nessa jornada você seja capaz de enfrentar aquilo que Deus te chama a viver. Que a promessa de Deus é para você. Que a promessa de Deus é para a tua vida. José começou na cova, mas Deus preparou ele para o palácio. Olha que lindo isso, gente. José começou na cova, mas Deus preparou ele para o palácio. Não desista do processo. Não desista, mulher, levanta a sua cabeça, hoje é segunda-feira, o que é que você vai fazer hoje? Quais são os passos em Deus, as estratégias que você vai fazer hoje para sair da cova, para você realmente assumir o final dessa história, não é na cova. O final dessa história não é na cova, Deus já escreveu um novo final para sua história. Mas às vezes a gente vai para um canto, vai para o outro e faz isso, faz aquilo. Queira cumprir os passos que Deus te deu. A sua história é uma história de vitória. Repita comigo. A minha história é uma história de vitória. A minha história é uma história de vitória. Por isso, Senhor, eu quero que nesse momento, cada mulher que está aqui, Jesus, no teu nome, Pai, possa olhar para a vida de José e aprender nesses primeiros passos como criar as estratégias certas, no momento certo, para viver o processo na sua vida. E confiar infinitamente na promessa que o Senhor tem. Eu te peço agora, Pai, no teu nome, Jesus, que mesmo quando parecerem estar na cova, elas possam erguer a cabeça e ter a certeza que esse lugar não é o delas, Pai. O Senhor não nos fez para estar na cova, o Senhor nos fez para entrar nos palácios, para sentar à mesa, para estar nas melhores mesas, Pai. E eu determino no nome de Jesus, eu declaro no nome de Jesus, que mulheres se levantam hoje com atitudes concretas, não mais vulneráveis àquilo que estão vivendo, que sejam curadas das suas rejeições, Pai, ao longo da sua vida. Curadas, Pai, das suas vulnerabilidades, libertas agora das situações que estão vivendo, das covas onde estão. E que possam se levantar agora, Jesus, em teu nome, Senhor. Em teu nome,
para ir em busca à tua promessa, ao cumprimento da tua promessa, ó Deus, sobre a vida de cada uma delas. Pai, eu te peço agora que elas vejam além da luta, que elas vejam além da dor e possam enxergar o teu propósito sobre a vida delas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Foi bom para você estar aqui hoje? Foi bom para você estar aqui hoje? Então eu quero que você convide e abençoe 3 pessoas, convidando essas 3 pessoas para estarem conosco aqui na live de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a sabedoria de José. Como as decisões abriram portas para o destino dele. E você não pode perder. Eu espero você aqui amanhã, nessa segunda live da série Os Segredos de José do Egito. Que maravilha! Eu amei estar aqui, gente. Eu amei. Eu amo a vida de José. Me ensina tanto. E nós vamos abordar ao longo dessas lives as emoções. Nós vamos abordar ao longo dessas lives a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual. Nós vamos abordar a nossa vida pessoal nessas lives. Então, compartilha essa live, ó, leva lá para os seus stories, diga lá, série Os Segredos do Egito, Os Segredos de José do Egito. Compartilhe essas lives e chame as pessoas para estarem conosco aqui. Amanhã, Mulheres de Fé, nós vamos buscar estratégias para sair de onde nós estamos. Eu quero que você esteja aqui comigo, ó, segurando na minha mão, viu? Muitas pérolas eu vou estar entregando aqui. Pérolas que eu entrego nas minhas mentorias individuais. Eu vou estar entregando aqui para você. Saber como é dar esses passos. Estaremos juntas aqui amanhã. Muito bom. Gente, um beijo no seu coração, meninas. Abençoado dia, Aninha. Deus abençoe. Até amanhã, às 6h46, aqui, eu e você vamos viver o segundo dia da série Os Segredos de José do Egito. Ó, esteja comigo, 6h46, e compartilhe. Compartilhe nos seus stories. Tem um post no meu feed aqui, compartilhe nos seus stories.